Então fala galera, gravando esse vídeo aqui para comentar o dólar, o par dólar real, tá ok? Meu nome é Felipe, tá ok? Mas eu não sei imitar o Bolsonaro, queria saber. Se eu soubesse imitar alguém seria o Faustão, né? Tudo bem, isso não importa. Se eu pudesse escolher alguém para imitar seria o Faustão, com certeza. Meu nome é Felipe, eu tô gravando esse vídeo aqui pro canal Elliott Way Forecast Podcasts. Se você não é inscrito, se inscreva por favor, tá? E eu publiquei há pouco tempo um vídeo. Normalmente eu comento tudo num vídeo só, né? Faço atualização semanal. Mas como essa semana é muito importante e eu acho que o dólar merece um destaque especial, eu decidi gravar um vídeo só para comentar o dólar, né? Então, eu comentei eu gravei um vídeo comentando os índices de maneira geral, commodities, né? Até o DXY eu comentei e agora eu vou comentar o dólar, né? Sobre a perspectiva de ondas de Elliott, mas também sobre uma perspectiva de macro, né? E sobre também sobre o viés das eleições que vão acontecer semana que vem. Né? Então, a gente está aí às portas, né? Está na iminência de acontecer a eleição. É um evento muito importante que eu acho que o mercado, enfim, me parece que meio que não estava ligando muito para a eleição, né? Ou não estava ligando muito, pelo menos. Né? Teve aquele todo aquele auê com a história do Henrique Meirelles na campanha do Lula, né? Mas ficou muito no boato, teve um dia ou outro de alta, né? E até o Meirelles depois eu acho que foi enfim, a campanha a assessoria do Lula que desmentiu a história de que o Meirelles seria o ministro da Fazenda e Economia, né? Mas vamos falar de dólar aqui, né? Então, se vocês me acompanham há mais tempo, ou se vocês tiverem a delicadeza de procurar aí no canal, vocês vão ver que a gente conseguiu antecipar esse topinho aqui do dólar, né? A gente chamou esse topo aqui e ele veio, né? Caiu forte aqui o dólar, corrigiu. E o meu viés naquela data, naquele momento, era de que a gente teria uma onda C aqui para baixo, né? Eu achei que essa onda C, a gente chamou esse topo lá em julho, né? Eu achei que o dólar poderia cair tão rápido, como caiu outras vezes aqui, né? Caiu aqui também, foi um movimento bastante rápido, apesar de foi rápido nos dois sentidos, né? Caiu muito, muito, mas por pouco tempo, né? Eu achei que a gente poderia ter um movimento desse tipo. Essa era a ideia que eu tinha à época, né? E de fato o dólar começou, a reação do dólar me deu a ideia de que realmente seria isso que ia acontecer, né? Mas aí começou a acontecer esses movimentos aqui de curto prazo, movimentações de alta e tudo mais, e eu nem consegui perceber, assim, eu estava ainda com um viés de que o dólar ia despencar em algum momento, ia buscar aqui a região dos 4,60 antes da eleição, né? E que quando chegasse a eleição, aí sim, por questão de aversão ao risco mesmo, né? De hedge com a bolsa, talvez, alguma coisa desse tipo, o dólar começasse a subir de novo. Né? Era essa a minha ideia. Né? Sendo que o dólar parou de cair aqui. Né? Parou de cair aqui nos 5 reais. Né? E aí, beleza, começou a corrigir. Eu até. E aí, dentro do contexto de ondas de Elliott aqui, esse movimento de queda aqui, eu comecei a chamar de onda 1, né? Porque realmente teve 5 ondas aqui, né? Vocês conseguem ver aí. O label está desenhado, a contagem está mostrada, né? E aí eu achei que talvez a gente pudesse ter a continuação aqui da queda, tá? Depois desse movimento aqui de onda C, a gente até. Essa onda A aqui pegou a gente desprevenido, né? Mas depois que ela se formou, a gente conseguiu identificar ela e identificou a onda B, conseguiu antecipar a onda B, a onda C, né? Acertou bem essa movimentação aqui. Sendo que aí a gente chegou na eleição, né? E aquela ideia de que o dólar ia cair forte até a eleição e depois ia subir na eleição, ou no pós-eleição, ela já não serve mais, porque ele não caiu tanto, né? E agora começa a subir um pouco. E qual é o nosso problema agora, tá? Por esse viés de ondas de Elliott que eu tava, o dólar deveria cair agora, tá? O dólar deveria cair por ondas de Elliott, por essa análise de ondas de Elliott, tá?
E eu tô aqui atualizando essa contagem ao vivo, tá? Eu nem refiz ela antes de publicar o vídeo. Eu preferi fazer ela aqui enquanto vocês estão assistindo eu falar, né? E aí entra naquela, né? Quando a gente faz uma análise de onda de Elliott, né? Eu acho que o maior erro que eu cometi como analista de onda de Elliott nesses últimos 8 anos que eu tenho feito análise de onda de Elliott, 7, 8 anos que eu tenho feito análise de onda de Elliott, é, em primeiro lugar, só ter uma contagem e não alinhar essa contagem com outros fatores que você consiga identificar no mercado, né? Então hoje eu tenho para mim que ondas de Elliott são um mapa, são uma forma de você enxergar o mercado da maneira correta, mas eu entendo que por muitas vezes você não vai conseguir só com ondas de Elliott matar a charada do mercado, né? Você precisa alinhar essa contagem, essas análises de ondas de Elliott, né? Essas movimentações com um viés de macro, com contagens em outros ativos, né? Então, isso é o que eu chamo de fazer uma análise holística, né? Uma análise abrangente, né? Que te permita ter um pouco mais de confiança em suas contagens. A gente sabe que ondas de Elliott é uma análise subjetiva que pode ter alternativas. E beleza, falei tudo isso para quê? Quando eu olho hoje pro macro, tá? Quando eu olho para o que está acontecendo na Europa, quando eu olho para o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Quando eu olho para o que está acontecendo na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, na China agora, ontem saiu uma notícia aí, ninguém sabe se o que está acontecendo na China está rolando alguma coisa que ninguém sabe o que é, mas aparentemente é uma coisa muito séria lá em Beijing, tá? A gente vê que o mundo não está bem, né? O mundo está basicamente em pânico, né? E o que acontece quando o mundo entra em pânico, né? Para resumir, eu não vou entrar em detalhes macro aqui, tem um canal do Substack aí embaixo. Eu já venho comentando essas questões macro há muito tempo. Se você acompanha, você sabe. Eu tenho publicado textos no Substack. Vou publicar mais textos falando sobre essa questão macro, tá? Porque eu acho que é um canal mais adequado para isso. Aqui eu quero falar de ondas de Elliott, né? Então, para resumir o cenário macro, eu vou dizer que o mundo está mal, né? Eu sei que é uma frase que soa como se eu não soubesse o que está acontecendo, ou soa, como é que eu posso dizer, infantil até um pouco, né? Não é uma descrição técnica, né? É uma descrição até um pouco boba, né? Assim, o mundo está mal. Né? O mundo está mal, tá? Se você quer os detalhes técnicos, aí eu recomendo que você acesse o meu canal do Substack. Né? E o que acontece quando o mundo está mal? Quando a economia do mundo não vai bem? O pessoal corre pro dólar. O dólar é o safe haven asset do mundo. É o único que dá pra gente confiar mais ou menos, porque nem o ouro, nem o Bitcoin, né? Atualmente nem os bonds americanos, né? Muito menos os europeus, são safe haven. Porque a gente não vai ter queda de juros, a gente está tendo um movimento contrário. A gente vai ter recessão. Né? Então, o único ativo que parece seguro é o dólar. Né? Então, vai todo mundo correr pro dólar. E aí, quando a gente olha para isso, a gente olha para esse gráfico aqui, né, que é o gráfico do dólar real, e fala: meu Deus, como é que eu posso ver um movimento de queda num ativo que é o único ativo de segurança no mundo no meio de uma crise? Não dá, não vai dar, entendeu? Assim, então, por mais que eu quisesse que essa contagem aqui esteja certa, tá? E por mais que eu veja alguns sinais de que ela tem sentido, eu vou já falar deles mais na frente, a gente tem que alinhar as duas coisas, né? E a gente tem evidências fortes o suficiente para acreditar que essa contagem aqui está errada, tá? Então, nesse momento aqui, o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente vai ter que reavaliar, tá? Essa análise aqui. A gente acertou bem ela, mas eu acho que dificilmente a gente vai ver o dólar caindo aqui no curto prazo, tá?
dificilmente, assim, quase impossível. Quase impossível não, né? Nada é impossível no mercado financeiro, mas o dólar é para cima, tá? E aí a gente tem algumas alternativas aqui para isso, tá? Antes de entrar nas alternativas, nas contagens alternativas, eu vou só mostrar esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui é o meu gráfico de... É o gráfico do dólar, tá? Basicamente é o dólar. É o mesmo gráfico que a gente está vendo lá. Só que aqui eu tenho plotado os meus indicadores de preço justo, né? Basicamente é o dólar sintético. Do mesmo modo que eu tenho o Ibovespa sintético, eu também tenho um cálculo de dólar sintético, tá? Eu vou até... Peraí. Sem escala. Esse aqui é um indicador que ele está dando preço justo lá em torno de R$4, né? Então não é muito plausível, mas quando a gente olha a tendência do indicador, ele sempre antecipa o dólar, inclusive. Né? Então quando esse indicador aqui está subindo, por mais que ele não esteja dando o preço justo ali certo, né? A tendência dele antecipa bem o dólar, tá? Então, e é por isso que eu tenho outros aqui também, né? Então, estou mostrando 3 cálculos de preço sintético para o dólar, tá? 3. O mais preciso é esse verdinho, que você vê que ele tá bem preciso, né? Então, ele tá indicando nesse momento aqui um preço justo de 5,90, não quer dizer que tem aqui a 5,90, tá? Não quer dizer exatamente isso. Mas ele é um preço, é um indicador de preço justo ali que está sempre rondando o dólar, tá? Seja para cima, seja para baixo. Então ele precifica bem o dólar. Mas justamente por precificar bem, ele acaba não sendo tão preditivo, né? Por isso que eu tenho esses outros aqui que são mais desajustados, vamos dizer assim. Mas eles têm esse poder de antecipar, né, os movimentos do dólar melhor. Deixa eu ver se eu estou com tempo aqui. Estou com tempo ainda. E o que é que a gente está vendo aqui agora? A gente está vendo que esses indicadores aqui dispararam na sexta-feira. Olha o salto que eles deram. Olha só, foi um salto significativo, tá? Todos os 3. E aí o dólar subiu bem, né? A gente inclusive antecipou, coloquei no Twitter aí, comentei no Twitter, comentei no grupo do Telegram. A gente antecipou, né? Quando a gente viu aqui, ó, esse dia aqui, ó, foi quinta-feira, tava muito para baixo o dólar. Eu falei, cara, ou o preço justo aqui, os fundamentos vão corrigir do dólar, coisa que era difícil de acreditar, ou o dólar vai saltar, né? E o dólar saltou aí quase 3%. Né? Então foi um baita trade que a gente fez aqui pessoalmente, né? E a gente acertou essa análise aqui, né? Acertou bem, tá? E o que é que a gente está vendo agora, né? Dificilmente, né? Se tudo que eu previ, e eu comentei isso no vídeo anterior que eu publiquei agora, que eu comentei commodities e o DXY, né? Se tudo isso que eu vi lá, que eu comentei, eu acho que o DXY é para cima, né? Agora ficou claro. Até semana passada estava um pouco confuso para mim o DXY, mas agora está muito claro que ele vai continuar subindo forte, né? Acho que ele rompeu máxima, com força, não vejo motivo para ele corrigir para baixo. Acho que vai continuar subindo. E as commodities eu acho que vão cair. Então são os 2 principais fundamentos do dólar do Brasil contra o real brasileiro. Né? Commodities, né? Também tem os juros, enfim, tem todos esses fatores. Mas a diferença dos juros brasileiro para o americano vai cair agora. Tende a cair. Né? Então não tem nada que torne o real brasileiro muito atrativo nesse momento. Porque eu acho que commodities vai corrigir, DXY vai subir. E os juros brasileiros pode até subir, mas se subir vai ser num movimento de pânico, de crise. Né? O Banco Central está sinalizando que numa situação normal ele vai topar esses juros, não vai subir muito mais, né? Manteve, inclusive na última reunião do Copom. Então, assim, não tem nada de fundamentos que me indique que o dólar vai cair. Nada, 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 nada. Então, só posso crer que o dólar vai continuar subindo. Tá? Para resumir, falei tudo isso para dizer isso. Né? O dólar vai continuar subindo. E aí, a gente vai ter que ajustar a nossa contagem de ondas de Elliott aqui, tá? Mas, se vocês notarem, né, os fundamentos do dólar aqui, eles indicaram uma subida forte do dólar e a gente não viu isso aqui no dólar, né? A gente não viu isso acontecer aqui.
Então a gente teve os indicadores assim, ó, subindo forte, e o dólar meio que lateralizou. O dólar deu uma lateralizada, tá? O que isso me indica? Me indica que o sentimento local, ou o sentimento dos traders de dólar, era um sentimento de, poxa, devia estar caindo, né? Então esse é o sentimento do mercado com o dólar. Porque os fundamentos pioraram muito pro real, né? Melhoraram pro dólar, pioraram pro real. Então o dólar devia ter disparado. Pelos fundamentos, o dólar devia estar a R$ 6 agora. Sei lá. Não, tô exagerando. R$ 6 não, mas por aí. Todos, ó, tá indicando aqui 5,90, 5,99. Só esse aqui que tá R$ 4, mas é porque ele tá defasado. Então, assim, era para no mínimo estar um pouco mais alto. Era para no mínimo ter subido forte essas semanas. Não subiu forte por quê? Ondas de Elliott. Então tem essa dialética, tem esse embate, entendeu? Entre os fundamentos e o sentimento do mercado. O mercado ele não precifica os fundamentos perfeitamente. Né? Nunca vai precificar. E é por isso que a gente tem vontade. É por isso que existem assimetrias. O mercado leva um tempo. Né? Eu gosto da seguinte frase: o mercado nem é eficiente, nem é 100% eficiente, nem é 100% randômico, né? Aleatório. Então, ele vai seguir os fundamentos, eventualmente. Tá? Mas tem o sentimento do mercado, tem a questão especulativa, não é? Tem a própria ineficiência do mercado. O mercado às vezes erra. O mercado erra. Tá? Precifica errado. Inclusive, foi isso que aconteceu essa semana. Né? Acho que o mercado errou, precificou errado aqui. E a gente teve uma disparada do dólar de 3%. Por quê? Por que na terça, na quarta e na quinta o mercado caiu, corrigiu, e chega na sexta-feira me sobe 4%? Né? Veja, tudo bem que na sexta-feira as coisas pioraram bastante no mercado, no cenário global, mas para mim isso aqui foi um erro do mercado, simplesmente. Eu tava vendo isso já. Comentei isso no Twitter, comentei no canal do Telegram. Tá comentado lá. Então, depois o mercado ajustou, né? Deu uma ajustada. Mas ainda assim tá muito defasado. Muito defasado. Eu explico isso com o sentimento do mercado, com o social mood, né? Com ondas de Elliott. Né? Se você explica de outro modo, bem, tudo bem, a gente poderia debater aqui, mas não vai ser um debate porque o canal é meu, né? Eu falo o que eu quiser. Tudo bem que não tem muita gente me ouvindo também, mas faz parte. Né? Tá, então assim, eu poderia apresentar aqui outras contagens. Eu vou apresentar essas contagens, tá? Nos próximos vídeos. Eu vou trazer para vocês aqui contagens alternativas, tá? Precisa de um trabalho mais detalhado aqui. Eu não quero refazer essa contagem de maneira intempestiva. Né? Eu quero fazer o melhor que eu posso aqui, dentro do contexto. Mas a minha mensagem eu não vejo o dólar caindo aí nesses próximos dias. Provavelmente nas próximas semanas e provavelmente até nos próximos meses. Tá? Pelo menos para as próximas semanas aí o dólar não vai cair. Que era uma mensagem que eu tinha no passado, né? Que eu falei, minha tendência, meu alvo aqui de longo prazo aqui é de queda, né? Por mais que a gente tenha esses movimentos de alta aqui. Só se o fundamento internacional mudar. Só se o fundamento do mercado como um todo mudar, tá? Mantendo essa tendência que a gente está hoje no mercado, de queda no S&P, crise energética na Europa, né? Possível queda nas commodities. A gente teve aí o petróleo caindo quase 5% na sexta-feira. Né? Minério de ferro batendo nos nossos alvos lá. Né? Lá nos 90, ainda não bateu, né? Mas já está se encaminhando para bater lá nos $80. Né? Tá no 96, abaixo dos $100. Né? Pô, imagina como é que o minério de ferro vai abrir agora na segunda-feira, né? No domingo amanhã, com essa crise na China. Vai cair, vai abrir, vai abrir lá embaixo. Então, sim, difícil ver o dólar caindo, tá? Difícil. É isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.